Olá a todos, bem-vindos a este primeiro webinar da Troposfera, onde iremos falar um pouco sobre meteorologia e fenómenos atmosféricos, da teoria à prática. Este webinar, portanto, será inteiramente online. As pessoas que se inscreveram, portanto, poderão assistir no modo de assistir apenas. Portanto, eu irei falar durante a apresentação, portanto, e todos os assistentes poderão apenas assistir e ouvir. E no final depois poderão colocar algumas questões por escrito no chat deste webinar. No final desta mesma apresentação teremos então esse período para a colocação de dúvidas e que depois terei todo o gosto em responder via áudio. Ora, relativamente à apresentação propriamente dita, irei fazer de início uma breve apresentação. Depois falaremos um pouco sobre as noções básicas de meteorologia e fenómenos atmosféricos, onde iremos abordar um pouco sobre a estabilidade atmosférica, depois falar um pouco sobre as sondas e os balões meteorológicos e perfis de temperatura, falar um pouco o que são as nuvens, como é que se forma a precipitação, o que são os anticiclones e as depressões, o que são os sistemas frontais e depressões em altura. Na segunda parte passaremos então à parte da convecção, onde abordaremos o tema das células convectivas, o que são, quais são os ingredientes para a sua formação, qual é o seu ciclo de vida, os efeitos decorrentes deste tipo de células e quais são os vários tipos de células convectivas existentes. Na terceira parte falaremos um pouco sobre o tempo severo nos Estados Unidos e relativamente às condições muito específicas ali existentes. Depois falaremos como é que se formam as supercélulas e os tornados e por fim um pouco sobre os efeitos do tempo severo que se podem sentir. Depois teremos uma quarta parte onde falaremos um pouco sobre os modelos e a previsão meteorológica. Abordaremos desde o que é a previsão e o que são os modelos numéricos meteorológicos, qual é o papel das observações e dos registros meteorológicos, quais são os modelos mais usados, onde se pode obter informação sobre esses mesmos modelos e como é que eles poderão ser interpretados. Abordaremos também um pouco sobre o que são os estefigramas e depois quais são os parâmetros mais importantes para fazermos uma previsão meteorológica e como é que se faz também a previsão de tempo mais severo. E finalmente abordaremos um pouco sobre a importância também do nowcast. Depois, na última parte desta apresentação, falaremos um pouco sobre o projeto No Caminho dos Tornados da Troposfera. Basicamente, foi colocar a teoria em prática, qual foi o workflow, qual é o workflow utilizado para caçar tempestades nos Estados Unidos e qual foi o equipamento utilizado. Na parte final, teremos aqui algum espaço para a colocação de algumas dúvidas e que depois poderemos responder. Fazendo aqui uma breve apresentação. Meu nome é Bruno Gonçalves, sou membro da Troposfera, da Associação Portuguesa de Meteorologia Amadora, juntamente com mais outros 8 elementos, fundamos a associação em 2014 e, entre outros objetivos, portanto, temos como dos principais objetivos a sensibilização da população e a realização de vários workshops sobre esta temática da meteorologia, de forma a informarmos e a sensibilizarmos cada vez mais a população para esta temática. Este é um primeiro webinar sobre esta temática e, em princípio, em 2018 iremos realizar futuros webinars ou workshops mais específicos e dedicados depois a cada tema que iremos abordar aqui hoje, mas de forma mais completa. Aproveito só aqui para fazer um breve convite para que todos os interessados nestas temáticas, se acharem que têm interesse, que se possam tornar associados também da Troposfera e ajudar-nos também a realizar aqui algumas das nossas futuras atividades que temos em vista, nomeadamente vários projetos. Queremos iniciar em 2018 uma rede de estações meteorológicas amadoras certificadas. Queremos realizar também novos webinars ou workshops mais específicos para cada um dos temas, portanto, entre outras atividades. Portanto, todos os interessados
que julguem que possam ou queiram inscrever-se aqui na associação, portanto, enviam um e-mail para troposfera.apma@gmail.com e teremos todo o gosto em tirar quaisquer dúvidas que tenham e enviar todas as informações que necessitarem. Dando início então aqui à apresentação propriamente dita. Vamos falar um pouco sobre as noções básicas. Estabilidade atmosférica. Portanto, isto tudo começa ao nível local e depende da capacidade de movimento vertical na atmosfera. Como podem ver neste gráfico, ou nesta imagem que temos aqui, diferentes condições de tempo ocorrem porque o ar está constantemente a mover-se tanto na horizontal como na vertical. Em toda a atmosfera temos massas de ar mais frias e secas, portanto, massas de ar mais frias são mais densas e têm a tendência, como são mais densas, são mais pesadas, portanto, têm a tendência a ter um movimento vertical descendente em direção à superfície terrestre. Pelo contrário, as massas de ar mais quentes e úmidas são menos densas, logo têm uma tendência a mover-se verticalmente na direção, em altitude, digamos assim, portanto, a ascender na atmosfera. A ascender na atmosfera, portanto, temos aqui condições para maior instabilidade, portanto, massas de ar frias são massas de ar normalmente associadas a condições de tempo mais estáveis e massas de ar mais quentes e úmidas são massas de ar associadas a condições de tempo mais instáveis. Isto podemos verificar relativamente à atmosfera estável pela teoria da parcela de ar. Portanto, o que é uma parcela de ar? Se considerarmos um volume teórico de ar que mantém a sua forma e as suas propriedades e não se mistura com o envolvente, portanto, uma parcela de ar isolada, digamos, estanque. Se tivermos uma parcela de ar, deixa-me só tirar aqui o ponteiro. Se tivermos uma parcela de ar ascendente com menor temperatura que a sua envolvente, como podem verificar aqui neste gráfico, uma parcela de ar ascendente com a temperatura menor que a sua ascendente, que a sua envolvente, essa parcela de ar vai ser mais densa, logo tende a descer na atmosfera. Pelo contrário, o conceito de atmosfera instável, se essa mesma parcela de ar for mais quente que a sua envolvente, ela vai ser menos densa e vai ter tendência a subir na atmosfera. Portanto, consideramos aqui uma atmosfera instável. Portanto, voltando aqui só um pouco atrás, atmosfera estável. Temos uma parcela de ar com temperatura mais fria que a sua envolvente, que tem tendência a descer na atmosfera. Portanto, ela está a subir, mas como tem uma temperatura mais inferior à envolvente, vai ter tendência a descer, portanto, condições de atmosfera estável. E, pelo contrário, a atmosfera instável, temos uma parcela de ar mais quente que a sua envolvente, portanto, vai ter tendência a subir na atmosfera, logo temos condições de atmosfera instável. Estas condições das temperaturas ao longo em altitude, portanto, a estabilidade ou instabilidade vai basear-se no perfil vertical da temperatura na atmosfera. Este perfil vertical da temperatura normalmente é medido com radiosondas que são lançadas, agregadas aos balões meteorológicos, portanto, e vão percorrer todo o perfil da atmosfera e à medida que vão percorrendo essa mesma atmosfera, portanto, vão registando os níveis de temperatura, bem como outros dados meteorológicos, e a partir daí consegue-se perceber qual é o perfil dessa mesma atmosfera. Portanto, normalmente temos o diagrama termodinâmico que se consegue retirar destas radiosondas, portanto, é chamado tefigrama, que representa a evolução da temperatura. Vou só pôr aqui a evolução da temperatura, que é esta linha aqui a vermelho, é a evolução do ponto de condensação, portanto, em altura. Portanto, aqui será a superfície terrestre, depois aqui temos o topo da troposfera e consegue-se perceber
toda a evolução que a temperatura vai ter ao longo da atmosfera, bem como o ponto de condensação. E daqui vai-se conseguir aferir se temos condições de estabilidade ou instabilidade nesse mesmo perfil. Só tirar aqui, vou ter. Passando aqui ao tema das nuvens. O que são nuvens? Uma nuvem não é nada mais nada menos do que a junção de bilhões de pequenas partículas de água ou de gelo suspensas na atmosfera. Portanto, desta imagem que possivelmente todos conhecerão, é muito simples. Portanto, temos aqui o Sol a aquecer a superfície da Terra e as massas de água. Com esse aquecimento, a água vai se evaporar para a atmosfera. Portanto, vamos ter vapor de água na atmosfera, e à medida que esse vapor de água depois sobe na atmosfera, vai diminuir a sua temperatura envolvente e vai condensar-se nessas tais partículas de água, formando então as nuvens. Existem vários tipos de nuvens, consoante o nível na atmosfera em que elas se formam, e também consoante o seu desenvolvimento vertical. Temos desde os pequenos estratocúmulos e os cúmulos, que são pequenas nuvens de pouco desenvolvimento vertical ainda. Temos os nimbostratos, que são nuvens com alguma precipitação constante, mas mais fraca associada, e que não têm também um grande desenvolvimento vertical associado. E por outro lado temos depois os chamados cumulonimbus, que são nuvens que já têm um grande desenvolvimento vertical, que se desenvolvem desde a base da troposfera até ao seu topo, e estão normalmente associadas às condições de tempo mais instável, com chuvas fortes, trovoadas e até fenómenos meteorológicos mais adversos. Relativamente à precipitação, depois de termos uma nuvem formada, portanto, teremos de ter aqui algum processo que vá depois originar a formação da chuva. Ou seja, as gotículas de água das nuvens vão ter que aumentar de tamanho cerca de 1 milhão de vezes, de uma forma geral, para conseguirem formar as gotas de chuva que depois irão cair na superfície terrestre. Um dos processos para o crescimento das gotas de chuva, só um bocadinho, para o crescimento das gotas de chuva, é o chamado processo de colisão-coalescência. Ou seja, vou pôr aqui só esta animação, em que temos as gotículas de água de diferentes tamanhos, e as gotículas maiores vão começar a cair com maior facilidade, e à medida que caem vão colidir com as gotículas mais pequenas, aumentando assim cada vez mais de tamanho e formando gotas de chuva suficientemente grandes para cair no chão. Portanto, este é o processo de colisão-coalescência. No entanto, o principal processo de formação das gotas de chuva é este processo, com o nome aqui mais complicado, chamado processo de Bergeron-Findeisen, e que costuma ocorrer nas partes de maior altitude nas nuvens. Portanto, a altas altitudes temos cristais de gelo presentes e gotículas também super arrefecidas. À medida que o vapor de água vai entrar em contacto com estes cristais, estes vão começar a crescer e começam a cair e a colidir com os cristais mais pequenos e com as gotículas super arrefecidas, aumentando assim cada vez mais de tamanho e de peso. Portanto, a partir do momento em que têm um peso suficiente para vencerem as correntes ascendentes e existentes dentro das nuvens, portanto, irão cair dessa mesma nuvem. Portanto, estes cristais de gelo, depois, dependendo das temperaturas que atravessar desde o seu trajeto da base da nuvem até à superfície terrestre, portanto, irão chegar a essa superfície terrestre sob várias formas de precipitação, entre as quais a neve, chuva, granizo, etc. Como podemos ver aqui neste diagrama, portanto, os cristais de gelo, ao cair da nuvem,
Se a temperatura da base da nuvem até à superfície terrestre for sempre negativa, portanto, ela irá cair sobre a forma de neve. Pelo contrário, se a temperatura entre a base da nuvem e a superfície terrestre for superior a 0 graus, portanto, os cristais vão derreter e teremos as gotas de chuva, portanto, precipitação sobre a forma de chuva. E depois poderemos ter aqui outros tipos de precipitação consoante as várias camadas e as várias temperaturas de ar que os cristais de gelo podem atravessar no seu trajeto. Ok. Falando agora aqui um pouquinho sobre anticiclones e depressões. Portanto, anticiclones e depressões, portanto, falamos aqui de altas e baixas pressões. Voltando aqui um pouco atrás, nesta primeira imagem inicial que mostramos, portanto, tínhamos falado que as massas de ar mais frias são massas de ar mais densas, logo o ar vai ter tendência a deslocar-se na vertical em direção à superfície terrestre, portanto, com condições de atmosfera mais estável. Pelo contrário, as massas de ar mais quente e mais úmidas têm uma tendência a subir na atmosfera, logo criando condições de maior instabilidade. Portanto, onde temos correntes ascendentes, formam-se as baixas pressões. Portanto, como temos aqui uma corrente, estas correntes ascendentes, na sua base, a pressão vai ser um pouco mais baixa, portanto, logo temos aqui baixas pressões à superfície. Pelo contrário, nas massas de ar mais frias, como temos movimentos descendentes em direção à superfície terrestre, portanto, esta zona aqui, junto à superfície, terá uma pressão mais alta, portanto, logo estas situações estão associadas a altas pressões e condições meteorológicas mais estáveis. Vou só mudar aqui de slide. Por sua vez, por isso é que se diz que normalmente os anticiclones estão associados a tempo estável, porque temos condições de movimentos descendentes na atmosfera, e as depressões são associadas a tempo instável, porque temos condições de movimentos ascendentes na atmosfera, que favorecem o crescimento das nuvens. Este diagrama representa aqui as circulações das depressões e dos anticiclones. Vou só pôr aqui o laser. Pronto, como podemos ver, o anticiclone representado com a letra A, temos aqui, portanto, a circulação do topo da atmosfera, portanto, o ar tem tendência a descer, vai descer no sentido do ponteiro dos relógios, normalmente. Os anticiclones têm sempre o sentido do ponteiro dos relógios, e quando chega à superfície, como não pode penetrar pela superfície, portanto, vai se expandir depois na horizontal, mantendo também o movimento no sentido do ponteiro dos relógios. Pelo contrário, as depressões, depois o ar tem tendência a subir e com um sentido contrário ao do ponteiro dos relógios, e quando chega ao topo da atmosfera, da troposfera, depois vai se expandir também na horizontal. Como podemos ver aqui, as circulações das depressões e dos anticiclones normalmente complementam-se, em que o ar que desce aqui juntamente num anticiclone, depois esse mesmo ar, ao expandir-se na horizontal à superfície terrestre, vai entrar depois na circulação da depressão que estiver mais próxima. Portanto, o ar sobe. Aliás, o ar, num anticiclone temos o ar no topo da troposfera, começa a descer no sentido ponteiro dos relógios, chega aqui à superfície terrestre, expande-se na horizontal porque já não pode descer mais, e depois pode aproveitar a circulação da depressão mais próxima e começa a subir já no sentido do contrário ao do ponteiro dos relógios. Portanto, estas duas situações normalmente complementam-se, e quando vimos cartas sinópticas, temos sempre normalmente um anticiclone associado a uma depressão ou a duas depressões. Portanto, normalmente estão sempre uns ao lado dos outros. Como podemos ver aqui, portanto, temos aqui uma depressão representada aqui com a letra B, em que temos aqui no centro desta depressão 1008 HPAs da depressão atmosférica, e aqui na periferia 1022. Portanto, podem ver aqui esta diferença de depressão da periferia para o seu centro.
E depois, ao lado desta depressão, temos aqui o tal anticiclone, com uma maior pressão atmosférica no seu centro e menor pressão atmosférica na sua periferia. Aqui em Portugal, uma das características do nosso clima, portanto, é que é muito condicionado pelo chamado anticiclone dos Açores. Portanto, um anticiclone que tem o seu centro normalmente ali sobre a zona do arquipélago dos Açores, que é uma situação mais típica dos meses de verão, portanto, com condições meteorológicas mais estáveis. E este anticiclone dos Açores, portanto, vai servir de escudo para que as depressões, evitando que as depressões vindas de norte atinjam o continente. Portanto, estas depressões vão contornar aqui a zona norte do anticiclone, e vão dirigir-se depois para o centro da Europa ou para o norte da Europa e não vêm aqui para o nosso continente. Portanto, o anticiclone acaba por nos proteger no verão e evita que tenhamos condições de tempo instável durante esses mesmos meses. Depois, no inverno, o anticiclone dos Açores tem tendência a enfraquecer um pouco e a descer ou a subir de latitude, consoante as situações, permitindo então que as tais depressões oriundas do noroeste, que essas mesmas depressões já atinjam o continente e tragam as normais situações de inverno associadas até aqui ao nosso continente. Estas depressões são normalmente acompanhadas dos chamados sistemas frontais, chamadas frentes frias ou as frentes quentes, que quando atravessam o continente, portanto, são o que originam a ocorrência de chuva ou outras situações mais adversas do tempo. Vou só abordar aqui então falar um pouco sobre isto dos sistemas frontais, portanto, as chamadas frentes frias. Portanto, vou só pôr aqui o ponteiro laser. Portanto, normalmente o que se chama-se frente é a zona fronteira, ou a linha de fronteira, entre duas massas de ar com temperaturas diferentes. Portanto, neste caso, esta linha aqui a azul com estes triângulos azuis, portanto, temos aqui a frente fria, portanto, é esta zona aqui limite de fronteira entre esta massa de ar mais frio e a massa de ar mais quente. Numa situação de uma frente fria, normalmente temos o ar frio a avançar em direção à massa de ar quente. Ou seja, depois da passagem de uma frente fria, num determinado local, portanto, a temperatura fica mais fria do que aquela que estava antes dessa mesma frente fria passar. Portanto, e o que é que acontece quando temos a passagem de uma frente fria? Como o ar frio é mais denso, como já vimos, o ar frio ao avançar em direção ao ar quente, portanto, vai ajudar ou vai provocar com que este mesmo ar quente comece a ascender aqui por cima, nesta zona da frente. Portanto, o ar quente vai começar a subir por cima do ar frio e o ar frio vai começar a intrometer-se por baixo deste mesmo ar quente, ou seja, o que vai favorecer as correntes ascendentes, condicionando e favorecendo muito então as condições mais instáveis da atmosfera. Normalmente nestas situações de frentes frias temos a formação de cumulonimbus e de nuvens de maior desenvolvimento vertical e temos situações de chuva mais forte e até de trovoadas associadas. Pelo contrário, as frentes quentes, portanto, numa frente quente, situação de frente quente, temos uma massa de ar mais quente a avançar na direção de uma massa de ar mais fria. Ou seja, com a passagem de uma frente quente, a temperatura num determinado local vai ficar mais quente do que aquela que estava antes da passagem dessa mesma frente quente. Uma das características destas frentes quentes é que a inclinação dessa mesma frente vai ter uma inclinação menor,
ou seja, não vai haver aqui um grande desenvolvimento vertical das nuvens. Isto porque o ar quente, ao avançar em direção à massa de ar frio, vai começar a subir gradualmente por cima dessa mesma massa de ar, e as nuvens que se formam são nuvens de menor desenvolvimento vertical. Normalmente temos nivoestratos e estratos aqui formados com condições de chuva mais fraca e constante. Portanto, aqueles dias em que temos várias horas de chuva mais fraquinha, sempre a ocorrer de forma constante, normalmente são derivadas destas situações das frentes quentes. Temos aqui um diagrama para representar as várias superfícies frontais associadas. Portanto, aqui nesta zona teríamos aqui uma depressão, e depois temos aqui uma frente fria. Portanto, esta linha azul com os triângulos azuis são as frentes frias, e temos aqui à sua frente uma frente quente, portanto uma linha vermelha aqui com estes semicírculos vermelhos. Aqui teremos também aqui outra depressão com vários sistemas frontais associados. Portanto, são estes sistemas frontais que, ao evoluir, normalmente de oeste para este e de norte para sul, quando atravessam o continente, portanto, trazem consigo as situações de chuva ou de outras condições meteorológicas associadas. Agora, falando um pouco sobre depressões em altura, chamadas cutoffs. Isto é um outro tipo de depressão característica da nossa zona, que costuma ocorrer também com alguma frequência e afetar aqui o continente. E isto é o quê? Esta depressão em altura é o quê? Normalmente, nós em altura temos os chamados jet streams, portanto são ventos em altura com grande intensidade e que normalmente têm um trajeto de oeste para este. No entanto, em determinadas condições, esse jet stream vai formar aqui uma pequena ondulação, normalmente associado com bolsas de ar mais frio ou para outras condições que podem proporcionar e favorecer esta ondulação. E com esta ondulação, o que é que vai acontecer? Esta ondulação vai se tornar cada vez mais pronunciada e vai se formar depois aqui uma depressão que se vai isolar da circulação que lhe deu origem. Portanto, como podem ver aqui no final, temos esta depressão aqui isolada e a circulação geral que lhe deu origem continua lá em cima e ficam separadas, digamos assim. E estas depressões em altura normalmente são associadas a bolsas de ar mais frio em altura, o que vai favorecer ainda mais as condições de instabilidade à superfície. Temos aqui uma carta a representar aqui isto mesmo, a depressão em altura, portanto aqui localizada a sudoeste do continente, e estas situações são as situações que costumam trazer as condições meteorológicas mais adversas em termos de intensidade de chuva e em termos de trovadas com maior intensidade aqui para o continente. Decorrentes, como já falei, como tem uma bolsa de ar mais frio associada, portanto em altura, vai-se favorecer aqui gradientes fortes das correntes ascendentes. Portanto, vamos ter correntes ascendentes mais fortes e mais intensas, o que favorecem as condições de instabilidade e o maior desenvolvimento vertical das nuvens. Logo, teremos condições meteorológicas mais adversas. Esta imagem que temos aqui, portanto, esta imagem é uma imagem de radar do dia 16 de novembro de 2012, portanto, a data do tornado de Lagoa Silves. Portanto, isto é à 1h40, portanto, precisamente a hora em que o tornado estaria a passar ali na zona de Lagoa. Portanto, e foi uma situação formada por uma depressão em altura, localizada ali aqui a sudoeste do Algarve, e que originou esta situação de grande instabilidade com a formação de muitas células convectivas e que originaram depois algumas supercélulas, uma das quais provocou o tornado que passou em Lagoa e Silves e trouxe toda aquela destruição que se falou na altura e que todos conhecemos. Aproveitando aqui a dica,
falando já destas situações convectivas, pronto, passamos aqui ao segundo tema da nossa apresentação. Vamos falar um pouco sobre convecção e sobre o que são as células convectivas. Ora, pronto. Célula convectiva, o que é uma célula convectiva? Pronto, como se pode ver nesta imagem, portanto, dizemos que temos uma célula convectiva, dizemos que temos uma célula convectiva quando temos este ciclo, ciclo inicial com o ar quente e úmido a começar a subir, portanto, com estas correntes ascendentes, o ar quente e úmido vai começar a subir, vai passar por temperaturas mais frias, vai se condensar, o vapor de água condensa-se, formam as nuvens. Depois as nuvens e as gotículas de água que formam as nuvens vão começar a crescer e a agregar-se, de acordo com aqueles processos que falamos anteriormente, e vão começar a cair sob a forma de chuva. Associada a essa chuva, vamos ter também correntes descendentes de ar mais frio e seco. Portanto, a todo este ciclo do ar quente e úmido que sobe, condensa-se, forma-se as nuvens, depois forma-se a chuva e começam a ocorrer os períodos de chuva associados às correntes descendentes também. Portanto, todo este ciclo é chamada de... temos uma célula convectiva. Portanto, isto é uma célula convectiva. Quais são os ingredientes para a formação das células convectivas? Portanto, precisamos ter umidade no ar, portanto, vapor de água no ar é um elemento essencial. Precisamos ter condições de instabilidade, portanto, temos de ter uma atmosfera instável, em que as correntes ascendentes têm tendência para ocorrer. Portanto, temos de ter massas de ar, como falamos há pouco, anteriormente, massas de ar mais quente e úmidas, que favorecem a formação das correntes ascendentes. Temos de ter também depois o chamado lift, portanto, quando temos uma corrente ascendente ou uma atmosfera instável, ela só por si, as correntes ascendentes não vão começar só por si, portanto precisam de ter aqui um elemento iniciador, digamos assim, que vão dar origem ou que vão fazer com que as correntes comecem a ascender. Portanto, podemos ter aqui vários elementos de lift. Esta imagem mostra-nos, por exemplo, aqui uma montanha em que temos o ar a evoluir verticalmente na encosta dessa montanha e a favorecer depois a formação das nuvens no seu topo, mas poderemos ter aqui outros elementos de lift. As frentes frias, por exemplo, são o elemento que, quando temos essa frente fria a avançar sobre uma massa de ar mais quente e úmida, portanto, vai favorecer o início das correntes ascendentes, portanto, vai favorecer o início da convecção. E poderemos ter aqui vários outros elementos de lift. As frentes quentes também poderão funcionar como lift, as dry lines, portanto, há linhas divisórias entre massas de ar muito úmidas e massas de ar muito secas. Portanto, temos que ter aqui mesmo um elemento que sirva de trigger, portanto, de início às correntes ascendentes. Depois, um outro elemento também muito importante e que irão perceber depois a importância deste elemento um pouco mais à frente, portanto, é o chamado wind shear, do português, o cisalhamento do vento, mas pronto, em meteorologia costumamos usar o termo em inglês wind shear. Portanto, é a diferença tanto na direção como na intensidade do vento em altura. Ou seja, aqui por este diagrama podem ver que aqui à superfície tínhamos vento mais fraco e com uma componente de sul, e que depois, à medida que evoluímos em altitude, portanto no topo da troposfera, teríamos aqui vento já muito mais intenso e com uma componente de oeste. Portanto, esta diferença de intensidade e direção do vento à medida que nos deslocamos em altura, portanto, é o chamado wind shear, e vai ter um papel muito importante, depois vai potenciar o desenvolvimento de células convectivas mais intensas. O ciclo de vida das células convectivas. Indo buscar aqui um pouco aquela imagem inicial que mostrei sobre as células convectivas, portanto, o início do ciclo de vida destas células, portanto, é a chamada fase de cúmulos, em que só temos correntes ascendentes, portanto, com o ar úmido e quente a começar a ascender, portanto, na atmosfera,
e em que se vai dar o início da formação das nuvens. Até esta é a fase inicial. Depois, na fase madura, temos aqui, continuamos a ter o ar quente e úmido aqui a ascender, portanto, e a alimentar a nuvem com o seu combustível, portanto, que é essa mesmo, que é a umidade. Mas temos também já a formação de chuva, portanto, com queda de chuva aqui na base da nuvem, e com as correntes descendentes também a acompanhar essa mesma ocorrência de chuva. Portanto, é chamada fase madura da célula convectiva, em que temos presentes em simultâneo as correntes ascendentes e descendentes. Depois, na fase final da célula deste ciclo de vida, portanto, temos a fase de dissipação, em que o que é que vai ocorrer? À medida que na fase madura a chuva vai caindo aqui na zona da base da nuvem, portanto, as temperaturas aqui na base vão começar a arrefecer. E vai haver aqui um dado momento em que as temperaturas serão tão frias ou irão descer de forma suficiente para cortar aqui o abastecimento de ar mais quente à nuvem. Portanto, cortando-se este abastecimento de combustível da nuvem, portanto, cortando-se as correntes ascendentes, o que é que vai acontecer? Portanto, a nuvem deixa de ter combustível, vai ser composto, vamos ter só presente a corrente descendente e a ocorrência de chuva, e como ela já não tem o combustível a alimentá-la, digamos assim, vai começar a dissipar-se e vai começar a diminuir então essa mesma célula convectiva. Portanto, 3 fases: fase de cúmulos, só temos correntes ascendentes presentes; fase madura, correntes ascendentes e descendentes presentes ao mesmo tempo, ainda com o ar úmido e quente a alimentar a nuvem, mas com queda de chuva já na base da nuvem e começar a arrefecer aqui o ar à superfície. E depois a última fase de dissipação, é que só temos as correntes descendentes presentes. Relativamente aos tipos de células convectivas existentes, poderemos ter aqui a célula convectiva, temos a célula convectiva única, portanto, que são células, como a palavra diz, são únicas, portanto isoladas, formam-se com fraco wind shear, duram normalmente a média cerca de 30 a 40 minutos, podem produzir granizo relativamente pequeno, alguma trovada fraca, mas muito, muito dispersa, e poderão ter também algumas rajadas pouco fortes associadas. Depois temos os chamados sistemas multicelulares, em que várias células convectivas se agrupam num único sistema, e que se formam normalmente em condições de maior wind shear, podendo durar várias horas. Normalmente associadas a estes sistemas temos granizos de maior dimensão e chuvas mais fortes, e formam-se normalmente também trovadas moderadas, com rajadas mais fortes também associadas. Uma das características aqui destes sistemas, e podemos ver aqui, bem aqui nesta imagem, estes sistemas formam-se já com um maior wind shear, ou seja, vou tentar pôr aqui só, com maior wind shear, ou seja, aqui à superfície teríamos, imagina que temos aqui a vento à superfície com esta componente, mas vento mais fraco, e vento em altitude já com uma maior intensidade. O que é que isto vai fazer acontecer? Como se pode ver aqui, as correntes ascendentes, elas estão relativamente inclinadas. E estando inclinadas, o que é que vai acontecer? Portanto, temos aqui o afluxo de ar quente e úmido à corrente ascendente, será mais ou menos por aqui. E como as correntes ascendentes estão inclinadas, portanto, vamos ter queda de chuva numa zona não coincidente com a zona do afluxo de ar mais quente a essa mesma nuvem. Portanto, aqui teríamos mais ou menos, possivelmente, queda de chuva aqui assim. E aqui também associada a esta corrente, que são aqui duas correntes descendentes diferentes, teríamos queda de chuva também aqui assim mais ou menos nesta zona. Ou seja, o que é que acontece? Como a chuva está a cair
numa zona que não coincide diretamente com o afluxo de ar úmido e quente à nuvem, portanto vai demorar mais tempo até que este afluxo de ar úmido e quente seja cortado. Portanto, enquanto estas condições se mantiverem, portanto, vamos ter sempre ar úmido e quente a fluir aqui à célula convectiva. Portanto, vamos ter sempre combustível aqui a ser fornecido à célula convectiva. Portanto, por isso é que elas podem durar várias horas, porque continuam sempre a ter este afluxo de ar úmido e quente à nuvem. Por último, as chamadas supercélulas, portanto, são o expoente máximo de desenvolvimento das células convectivas, que são tempestades já altamente organizadas, que se formam em condições de forte wind shear. Novamente, temos aqui o wind shear muito forte a condicionar e a potenciar o desenvolvimento destas células convectivas. E temos uma outra característica que é específica das supercélulas, e que é o facto de ter uma corrente ascendente com rotação. Isto advém do facto, novamente, como temos condições de forte wind shear, portanto, isto nem é assim, portanto, imagina forte wind shear não só em intensidade, mas também em direção, portanto, considerando, tínhamos aqui o vento deste quadrante à superfície, o vento mais fraco e de sul, e que teríamos em altitude de vento mais forte e com uma componente de oeste. Portanto, esta diferença de intensidade e também de direção, portanto, à medida que estamos a subir, o vento está a girar, digamos assim, a própria corrente ascendente da supercélula, ela própria vai começar também a adquirir rotação. Portanto, o que vai potenciar ainda mais o desenvolvimento e a duração desta mesma supercélula. Portanto, dizemos que temos uma supercélula quando a corrente ascendente do topo da base da nuvem até ao seu topo, toda a corrente ascendente tem rotação. Portanto, é uma característica única das supercélulas. Este tipo de supercélulas, portanto, produzem todo o tipo de tempo severo, desde tornados, grandes dimensões, trovoadas severas, portanto, com grande intensidade e frequência de relâmpagos. Portanto, todo o tipo de fenómenos meteorológicos mais adversos estão associados normalmente às supercélulas. São relativamente pouco frequentes em Portugal e ocorrem com muita frequência nos Estados Unidos, uma vez que ali naquela zona do interior dos Estados Unidos temos todos os ingredientes necessários à formação destas supercélulas. Falando então aqui um pouco já que estamos aqui a falar dos Estados Unidos, pronto, passamos aqui à terceira parte da nossa apresentação, falar relativa ao tempo severo nos Estados Unidos e às condições únicas que ali existem. Pronto, nos Estados Unidos, conforme aqui esta imagem é bem representativa, portanto, temos ali várias características que condicionam muito as condições meteorológicas ali no céu, principalmente no interior centro dos Estados Unidos. Aqui da zona, com origem aqui na zona do Golfo do México, temos massas de ar quente, ar muito quente e muito úmido, que se dirigem normalmente aqui de sul em direção ao interior dos Estados Unidos, e que levam toda esta umidade e este ar mais quente para essa mesma zona. Por outro lado, com origem ali na zona norte dos Estados Unidos, zona do Canadá, portanto, toda aquela zona mais fria ali a norte, portanto, temos massas de ar mais frio e seco, que se deslocam por sua vez de norte para sul, sudeste mais ou menos, também em direção aqui a esta zona do interior dos Estados Unidos. Aqui no sudoeste dos Estados Unidos temos também aqui alguns desertos, portanto, zonas mais quentes e secas, que provocam também que tenhamos aqui massas de ar mais quente e seco e que evoluem elas também na direção do interior centro dos Estados Unidos. Portanto, como podemos ver, temos já aqui três massas de ar diferentes e que se reúnem
e chocam, digamos aqui, nesta zona, no chamado Tornado Alley, no corredor dos Estados Unidos, portanto, esta zona centro-interior dos Estados Unidos. E depois temos aqui um outro fator também muito importante, que é a chamada corrente de jato, que são os tais ventos em altura, ventos muito fortes em altitude, e que normalmente têm aqui uma ondulação, ocorrem com esta ondulação aqui sobre os Estados Unidos, e que em determinadas épocas do ano esta ondulação vai coincidir também com esta mesma zona do interior centro dos Estados Unidos, ou seja, vai condicionar, portanto, as próprias condições de wind shear. Vamos ter aqui forte wind shear, vamos ter vento muito forte também em altitude, o que vai potenciar depois todas as condições de instabilidade já existentes pelo choque das três massas de ar que já falamos, potenciadas pelo forte wind shear. Portanto, vamos ter a formação destes fenómenos meteorológicos mais severos e do tempo severo ali neste mesmo Tornado Alley, no corredor dos Estados Unidos. Para resumir, portanto, condições ali existentes, portanto, condições de forte instabilidade, portanto, potenciadas pelo choque daquelas massas de ar muito diferentes, muita umidade, portanto, com aquele ar muito úmido proveniente do Golfo do México. As condições de lift, temos algumas montanhas ali presentes, bem como todos aqueles sistemas frontais associados às várias depressões que vão ali passando. Portanto, vão funcionar também como potenciadoras de toda esta instabilidade. E depois o elevado wind shear, como podemos ver aqui nesta imagem, portanto, temos ventos mais fracos à superfície e mais fortes e com componente de oeste em altitude, o que vai potenciar, vai formar numa primeira fase uns vórtices horizontais, portanto, isto devido às diferenças de intensidade do vento em altura. Portanto, se tivermos um vento mais fraco aqui à superfície e vento mais forte em altura, o vento mais forte vai ter tendência a proporcionar a ocorrência destes vórtices horizontais, e que depois, associados às fortes correntes ascendentes que vamos ter ali presentes, devido à grande instabilidade ali existente, portanto, as tais correntes ascendentes vão verticalizar aqueles mesmos vórtices horizontais, e vamos ter então as correntes ascendentes com rotação, características das supercélulas. Temos aqui a imagem de uma estrutura de uma supercélula, só de uma forma muito geral. Temos a corrente ascendente com rotação. Aqui na sua base temos a chamada wall cloud, portanto, na base da corrente ascendente, quando estas correntes são muito fortes, a base da nuvem tende a baixar um pouco relativamente ao resto da estrutura da nuvem, forma esta chamada wall cloud, portanto, uma protuberância da base da nuvem que desce. E normalmente é ali que se formam os tornados. E depois temos aqui o overshoot, portanto, na corrente ascendente, quando chega ao topo da troposfera, como já não consegue subir, forma-se a bigorna, mas quando as correntes ascendentes são muito fortes, forma-se este overshooting, portanto, aqui uma pequena protuberância que ainda sobe um pouco mais do limite da troposfera. É um indicador também da forte instabilidade ali associada. Avançando aqui mais um pouquinho, como podem ver aqui nesta imagem, portanto, novamente aqui as fortes correntes ascendentes com rotação, formando um mesociclone. Portanto, toda esta estrutura pode-se ver muito bem aqui com forte rotação, toda a estrutura da nuvem a girar, portanto, sinal de grande instabilidade e que estamos na presença da supercélula. As supercélulas, como falei ainda há pouco, têm normalmente trovadas também severas associadas com grande intensidade e frequência de relâmpagos. E estas trovoadas normalmente são relacionadas. Como é que se formam as trovoadas? Aproveitando
para falar um pouco sobre a formação também dos relâmpagos. Portanto, relacionada com a presença, esta formação dos relâmpagos está relacionada com a presença de partículas de gelo ou de granizo na nuvem. E o que é que acontece? Quando estas partículas de gelo colidem umas com as outras e com as próprias gotículas de água das nuvens, vai haver transferência de cargas elétricas entre elas. E as partículas de gelo vão ficar carregadas negativamente e vão descer para a base da nuvem, porque são mais pesadas, enquanto que os cristais de gelo, que são mais leves e estão no topo da nuvem, ficam carregados positivamente, criando-se aqui um campo elétrico na própria nuvem. Por sua vez, na própria superfície terrestre, vão estabelecer-se também cargas positivas. Vou só pôr aqui uma animação. Sim, no solo estabelecem por sua vez cargas positivas para contrabalançar a base da nuvem, que é negativa, e quando as cargas ultrapassam um determinado limite, dá-se então a descarga elétrica, que pode ser intranuvem ou entre a nuvem e o solo. Basicamente, temos esta questão de partículas de gelo ou granizo na nuvem a colidir umas com as outras. Temos aqui a formação de um campo elétrico na própria nuvem com uma base negativa normalmente e o topo da nuvem positivo, e depois na própria superfície terrestre temos também cargas positivas associadas, e quando passamos aqui determinados limites de diferenças de potencial elétrico, portanto vai ter que haver uma descarga elétrica para equilibrar novamente o sistema, portanto, e é quando se forma o relâmpago que todos conhecemos, o raio neste caso, que todos conhecemos. Por outro lado, associado também às supercélulas, temos normalmente condições para a formação de granizo de grandes dimensões, tal como podemos ver nas imagens neste momento. Portanto, quando temos condições de grande instabilidade, podemos ter a formação de granizo, neste caso Saraiva, destas dimensões. E este granizo de grandes dimensões ocorre porquê? Porque normalmente, como já falamos, associado às supercélulas, portanto, temos fortes correntes ascendentes. Ou seja, os cristais de gelo ou as pedras de granizo que, entretanto, se formam, vão se mantendo ali a subir e a descer dentro da nuvem, devido a essas mesmas fortes correntes ascendentes. E à medida que sobem e descem, e vão chocando com outras pedras de granizo e com as partículas de água da nuvem, vão aumentando de tamanho. Portanto, quanto mais forte forem as correntes ascendentes, mais tempo as pedras de granizo vão se manter ali nesse movimento para cima e para baixo, digamos assim. E só a partir do momento em que ganham uma dimensão suficiente e um peso suficiente para vencer essas mesmas correntes ascendentes, é que vão cair na superfície. Ou seja, aquelas imagens que ainda há pouco vimos eram indiciadoras de fortes correntes ascendentes, e só quando as pedras de granizo chegaram àquele tamanho é que conseguiram vencer essas mesmas correntes ascendentes. Associado às supercélulas temos também normalmente condições de chuva muito intensa, e depois a formação de todos os fenómenos severos e extremos que podem dali ocorrer, normalmente os tornados, a formação de downbursts, etc. Portanto, estas supercélulas são normalmente máquinas do chamado mau tempo, tempo severo, e podem formar qualquer dos fenómenos que conhecemos. Relativamente à formação de tornados, fazendo aqui uma abordagem mais simples, porque só sobre este tema podíamos fazer aqui um webinar específico sobre isto, mas vou tentar dar só aqui uma breve explicação. Portanto, já vimos que normalmente os tornados formam-se nas supercélulas. As supercélulas são caracterizadas por termos a corrente ascendente com a rotação. Mas só o facto de termos a corrente ascendente com rotação não quer dizer que se vá ter depois a formação do tornado. O tornado vai se formar normalmente na base dessa mesma corrente ascendente, mas digamos que a corrente ascendente com rotação, digamos que é um elemento independente
da formação do tornado em si. Avançando aqui um pouquinho para tentar perceber, portanto, esta imagem é uma imagem de radar, portanto, de uma supercélula, em que podemos ver aqui esta zona chamada hook echo, ou seja, o eco em gancho, portanto, o próprio eco do radar mostra aqui esta formação, forma aqui um pequeno gancho, portanto, forma o gancho porque esta zona aqui é a zona da corrente ascendente que tem a rotação, portanto, aqui temos os ventos em rotação a alimentar a zona da corrente ascendente, e aqui nesta zona normalmente onde se formam os tornados. Depois o resto da nuvem, portanto aqui com zonas de chuva forte e de granizo também forte associados. Portanto, quando vemos uma imagem de radar similar a esta, sabemos que temos grandes probabilidades, se é que já não está a ocorrer, de formação de um tornado. Especificamente relativamente à formação do tornado, portanto, na base da corrente ascendente formam-se normalmente wall cloud, quando temos condições, quando as correntes ascendentes são muito intensas, e depois será aqui nesta zona da wall cloud que se irá formar o tornado. Isto ainda não há um consenso geral sobre quais são os elementos que vão condicionar e vão potenciar e formar mesmo o tornado, portanto, porque temos várias supercélulas, a formação de várias supercélulas num dia, por exemplo, nos Estados Unidos, mas nem todas formam o tornado, e só quando temos aqui uns ingredientes muito específicos é que vamos ter presentes a formação desse mesmo tornado. E normalmente, uma das teorias atuais com mais consenso dizem respeito ao facto de, entre a zona da corrente ascendente da nuvem e a zona onde temos a queda da chuva, portanto nesta zona aqui intermédia, vamos ter aqui, portanto é uma zona já de microescala, vamos ter aqui as correntes, digamos, correntes ascendentes nesta zona aqui, e pelo contrário temos aqui correntes descendentes a acompanhar a queda da chuva. Portanto, e esta interação entre as correntes ascendentes e as correntes descendentes associadas à chuva vai formar aqui pequenos vórtices horizontais. E depois são esses vórtices que, por um processo que ainda não está completamente identificado, esses vórtices horizontais vão se verticalizar e vão avançar em direção ao Sol, portanto, formando o funil, digamos assim, e quando esse funil chega ao Sol, portanto, é quando temos o tornado. Portanto, digamos, atualmente é a teoria que gera mais consenso ao nível dos cientistas que estudam isto diariamente. Portanto, aqui de uma forma esquemática, como falei ainda há pouco, portanto, entre as zonas da corrente ascendente e quente e a zona da corrente descendente, portanto, formam-se os tais vórtices horizontais, que depois, por um qualquer processo que ainda não está muito bem identificado e definido, vai ser verticalizado e vai avançar em direção ao solo. Só deixar passar a imagem para ver mais. Portanto, este é um esquema da formação ou da possível formação de um tornado. Nesta série de imagens consegue perceber mais ou menos este mesmo processo, em que temos aqui na primeira imagem o tal funil, portanto o tal vórtice ainda com uma forte componente horizontal ainda, portanto no seu início, e que depois vai começar a verticalizar-se e a avançar em direção ao Sol, formando depois o tornado a partir do momento em que toca no Sol. Portanto, temos aqui este processo aqui bem demonstrado também nesta sequência de imagens. Nesta imagem aqui consegue-se ver bem aqui já a formação do funil, portanto o início da formação do tornado, com o funil já a ser verticalizado. Depois aqui, pronto, o funil já a estender-se em direção ao Sol e já se pode ver aqui à superfície, portanto ele já tem contacto com a superfície terrestre, portanto aqui já temos um tornado, embora não tenhamos o funil todo formado, ou não tínhamos no início. Vê-se ele aqui a começar a estender-se, mas embora já está em contacto aqui com a Terra. Aqui novamente aqui uma imagem a representar bem toda a rotação associada
a estes vórtices, portanto, a este funil e ao tornado. E depois aqui já um tornado, este possivelmente de intensidade F3 ou F4, um tornado bem intenso, um funil bem visível e que mostra bem a intensidade destes fenómenos. Falando um pouco dos efeitos dos tornados, como esta própria imagem de fundo indica, portanto, os efeitos podem ser devastadores, com destruição total mesmo. Se tivermos um tornado de intensidade máxima na sua escala. Os efeitos dos tornados, portanto, os tornados são medidos de acordo com a escala de Fujita melhorada. E esta escala, portanto, a velocidade dos ventos de cada uma destas categorias da escala, portanto, as velocidades dos ventos dos tornados são extrapoladas a partir dos estragos que o tornado causou. Portanto, normalmente, para se saber qual é a intensidade que um tornado teve e para o classificar, no dia seguinte à passagem de um tornado em determinado local, portanto, temos presença de vários técnicos, meteorologistas, cientistas, vão ao local e vão aferir quais foram os estragos causados por aquele tornado. E a partir dos estragos causados por esse mesmo tornado é que eles vão extrapolar a intensidade de vento associada a esse mesmo tornado. Portanto, não há nenhum equipamento, portanto, os tornados não são classificados a partir de nenhum equipamento que mediu diretamente a velocidade do vento no seu interior. Portanto, esta classificação é feita sempre a partir dos estragos que o tornado causou. Portanto, a escala, portanto, é de F0 a F5, como podemos ver aqui neste diagrama, em que os tornados de F0, portanto, terão ventos na ordem dos 104 a 140 km por hora, e no topo contrário da escala, os F5, portanto, teremos ventos com intensidades ou com velocidade dos ventos maior que 320 km por hora. O tornado, só para referência, portanto, o tornado que passou aqui em Lagoa Silves em 2012, portanto, foi classificado como um EF3 com ventos que chegaram a atingir os 260 km por hora. Ora, avançando então agora aqui para a quarta parte desta nossa apresentação e passando a falar um pouco sobre os modelos e previsão meteorológica, portanto, outra componente muito importante nesta temática, pronto, para além de sabermos identificar e sabermos representar e como é que se formam todos estes fenómenos, portanto, importa também fazer a previsão meteorológica e saber as condições meteorológicas que iremos ter. Portanto, a previsão meteorológica não é mais do que analisar as condições atuais da atmosfera e, a partir dessas mesmas condições, fazer a previsão de quais serão as condições meteorológicas que iremos ter num dado local e para um determinado período de tempo. Por exemplo, aqui esta tabela, portanto, mostra-nos aqui a previsão para 10 dias, para Lisboa, neste caso, pronto, e faz a previsão das condições meteorológicas expectáveis para cada um desses dias. Portanto, partindo das condições atuais, é feita depois uma previsão para os dias seguintes. Portanto, isto aqui é a previsão meteorológica. E como é que é feita, então, a previsão meteorológica? Portanto, o início de todas as previsões, portanto, é o conhecimento das condições atuais em cada local. Portanto, e como é que isto é feito? Portanto, através da utilização de dados provenientes de inúmeras origens, nomeadamente desde estações meteorológicas instaladas em milhares e milhares de locais à superfície terrestre, como as boias marítimas, que também têm sensores que fazem medição de alguns parâmetros meteorológicos. Os navios também têm estações meteorológicas associadas, os próprios aviões, o lançamento das radiosondas nos balões meteorológicos, as sondas lançadas dos aviões, portanto, e depois temos também os radares e os próprios satélites
que fazem também eles próprios medições. Portanto, temos aqui uma panóplia de fontes de informação, digamos assim, dos mais variados parâmetros meteorológicos. Portanto, temos aqui uma série de informação meteorológica que faz a caracterização dos vários parâmetros a nível mundial, digamos assim. Portanto, e é essa informação que é depois inserida em poderosos computadores, bom, se calhar não tão poderosos como estes que se vê nesta imagem, mas se calhar algo mais assim deste género. Pronto, este é um computador do modelo meteorológico do SEMWF, portanto, que é um modelo europeu. Isto é um supercomputador, portanto, são computadores de grandes dimensões e de uma enorme capacidade, porque têm que fazer milhares e milhares de cálculos, partindo dos dados recolhidos por aquelas fontes de informação que falamos aqui há segundos atrás. Pegam nesses dados, trabalham os dados e a partir daí, através dos chamados modelos meteorológicos, portanto são modelos matemáticos, pegam nos dados atuais e fazem extrapolação para as várias horas ou vários dias seguintes das previsões e dos vários outputs para os vários parâmetros meteorológicos que se pretende. Temos aqui, por exemplo, a previsão meteorológica para a precipitação. Pronto, isto é um dos exemplos das várias saídas gráficas que temos dos vários modelos. Temos aqui o parâmetro CAP, portanto, que mede a instabilidade da atmosfera, portanto, também conseguimos tirar esse parâmetro. Depois, existem também vários sites que pegam nas saídas dos vários modelos e transformam isso numa forma gráfica mais acessível ou mais perceptível à população, para que se consiga facilmente perceber quais são as previsões numa determinada escala temporal. Portanto, aqui neste caso de chuva, portanto, temos aqui também previsões de vento, etc. Portanto, há sites que pegam já nas saídas dos modelos e transformam isto numa forma gráfica mais perceptível para a população. E falando agora, fazendo aqui uma abordagem sobre o que são os modelos meteorológicos. Portanto, modelos meteorológicos são os modelos matemáticos cujas equações representam a física da atmosfera. Ou seja, toda esta física que está implicada aqui nestes processos todos das correntes ascendentes, da condensação do ar, da condensação do vapor de água, a formação das nuvens. Portanto, todos estes processos estão representados por equações físicas, equações matemáticas, que fazem parte destes modelos. E estes modelos vão calcular os valores de cada parâmetro numa rede de pontos. Portanto, como podemos ver aqui nesta imagem, imaginando a superfície da Terra coberta aqui por uma quadrícula com várias camadas, tanto na horizontal como na vertical. Portanto, temos uma quadrícula multicamadas, digamos assim. Os modelos vão calcular, digamos, as interações entre cada cubo dessa mesma quadrícula. Portanto, as interações na vertical entre cada cubo e os seus cubos vizinhos, a interação horizontal entre cada cubo e os seus cubos vizinhos. Portanto, pegando nas condições atuais medidas por todos aqueles sensores que falamos há pouco, pegando nessas condições atuais, fazendo o cálculo para a interação entre cada uma destas quadrículas e fazendo a previsão depois para numa determinada escala temporal. Portanto, o cálculo é efetuado numa base de incrementos temporais a partir da hora 0 para a hora mais 1, hora mais 2, etc. Isto vai permitir depois estimar a evolução dos vários parâmetros ao longo do tempo. Temos aqui o exemplo de uma saída de uma previsão do modelo meteorológico, aqui neste caso para a precipitação, em que temos aqui a evolução ao longo do tempo. Pode ser acompanhada aqui nas horas a que diz respeito a esta previsão, em que se consegue perceber a evolução aqui da precipitação ao longo do tempo
e consegue-se ver qual seria a sua evolução e o que é que seria expectável em termos de chuva aqui no continente para determinada data e determinada hora. Outra questão importante que é falar aqui, quanto maior for a distância temporal, maior é a incerteza, ou seja, estes cálculos efetuados pelos modelos, fazer um cálculo para a hora 0 mais 1, vai ter aqui um grau, vai ter erros associados muito pequenos, mas se fizermos um cálculo de hora 0 mais 200, hora 0 mais 300 horas, os erros associados já vão ser muito maiores, portanto vamos ter uma muito maior incerteza, ou seja, normalmente previsões a 10 dias têm uma grande probabilidade de falharem, digamos assim, ao passo que previsão para um dia normalmente é quase 100% certa, ou 95% certa. Portanto, para quantos mais dias fizer uma previsão, maior será a incerteza, maior será a probabilidade de falharmos nessa mesma previsão. Relativamente aos principais modelos existentes, existem uma série, um grande número de modelos existentes a nível mundial, mas os mais utilizados, portanto, são o GFS, portanto, o Global Forecast System, que é o modelo americano, portanto, é um modelo utilizado pelo Instituto Meteorológico nos Estados Unidos. Temos depois o SEMWF, portanto, é o European Center for Medium Range Weather Forecasts, portanto, é o modelo europeu. É um modelo utilizado e seguido pelo nosso IPMA, pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera. E depois temos outros modelos de menor escala e utilizados depois por cada país. Já temos o Aladdin, o AROM, o ARPES. Portanto, temos uma panóplia grande de vários modelos, com algumas diferenças entre cada um deles. Só para termos aqui termos de comparação entre o GFS e o SEMWF, portanto, entre o americano e o europeu, as maiores diferenças residirão na resolução daquela quadrícula. O GFS terá uma quadrícula horizontal com cerca de 28 km, enquanto que o SEMWF, no seu último upgrade, terá uma quadrícula com cerca de 9 km na sua horizontal. Portanto, pequenas diferenças, mas, por exemplo, no europeu, essa quadrícula representa cerca de 900 milhões de pontos, ou seja, o cálculo que é efetuado em cada uma das saídas do modelo é efetuado para esses 900 milhões de pontos para cada um dos incrementos temporais. Portanto, pode-se ter aqui uma percepção da capacidade que é necessária em termos de processamento de cálculo para fazer estas previsões. Relativamente ao local onde se podem visualizar os modelos, portanto, o GFS é de acesso livre, portanto, existe uma série de sites onde podemos consultar as saídas do GFS para os vários parâmetros meteorológicos, enquanto que o europeu é de acesso limitado, portanto, só permite o acesso livre a 2 ou 3 parâmetros meteorológicos, sendo que os outros só estão acessíveis às entidades oficiais, portanto, ou com acesso pago. Existem depois vários sites que compilam e agregam as várias saídas destes modelos e que podem ser consultados em vários endereços de internet, onde deixamos aqui alguns exemplos. Desde o site do IPMA, portanto, na parte da previsão numérica, portanto, temos lá as saídas dos vários modelos utilizados. Depois temos aqui o MeteoCL, temos aqui mais uma série aqui de outros sites que podem depois aproveitar, se ainda não conhecem, podem aproveitar e podem utilizar depois estes sites para fazer consultas e fazer algumas previsões meteorológicas. Relativamente à interpretação dos modelos, só aqui de uma forma muito geral e para que cada um depois consiga também ter uma percepção do que é que se vê quando temos uma saída. Portanto, esta imagem, portanto, é uma das imagens, portanto, de uma saída do modelo do GFS, neste caso, em que nos dá, normalmente os sites
agregam informação numa imagem visual assim deste género, em que temos normalmente aqui no canto esquerdo, superior esquerdo, portanto, a data e hora da saída. Portanto, a saída, portanto, é a hora que é feito o cálculo, ou que é iniciado o cálculo do modelo. Aqui o GFS normalmente tem 4 saídas diárias, às 0Z, depois às 06Z, 6 da manhã, 12Z e às 18Z. Portanto, são 4 saídas diárias em que são atualizadas as previsões. Portanto, são 4 cálculos diários que o GFS faz. Neste caso aqui em concreto, portanto, este cálculo tinha sido efetuado no dia 24 de novembro, na saída das 18Z, para o parâmetro CAP, portanto, Convective Available Potential Energy. Portanto, é um parâmetro que mede aqui a instabilidade da atmosfera, bem como o Lifted Index, que também mede essa mesma instabilidade. Esta imagem refere-se a mais 96 horas, ou seja, com início a 24 de novembro das 18Z, portanto, mais 96 horas a partir daí, é o incremento temporal desta imagem, ou seja, era uma previsão para o dia 28 de novembro às 18Z. Portanto, esta imagem que temos aqui dizia respeito, ou era válida para esta hora e para este dia. Depois, normalmente temos associado aqui a escala de cada um dos parâmetros associados na imagem, em cada imagem, e depois o modelo utilizado neste mesmo modelo, nesta mesma previsão. Temos aqui a evolução. Portanto, para a precipitação, se virmos várias imagens com vários incrementos temporais associados, ou de seguida, digamos assim, consegue-se perceber a evolução, neste caso da precipitação, e a forma como iria evoluir em direção ao continente durante este período. Portanto, consegui-se perceber aqui que tínhamos precipitação a aproximar-se do continente nesta data e durante estas horas. Relativamente aos parâmetros mais importantes, ou mais usados por uma rápida consulta e por uma rápida previsão meteorológica, se cada um, para os mais interessados, que gostam de fazer uma previsão própria e dar uma olhadela aos modelos e ver o que é que será de esperar nos próximos dias. Portanto, os parâmetros mais usualmente consultados, portanto, no fase inicial, ver logo aqui a questão da pressão atmosférica, em que se consegue perceber logo onde temos as depressões e as altas pressões, portanto, condições de atmosfera instável e onde é que estão as condições de atmosfera estável, perceber a sua evolução, para perceber qual é a evolução da atmosfera durante esta distância temporal que pretendermos. A precipitação também, para percebermos quais são as previsões da evolução de precipitação num determinado período temporal. O CAP, o tal Convective Available Potential Energy, portanto, é um parâmetro que mede a instabilidade da atmosfera. Portanto, quanto maiores forem os valores que aqui aparecem, portanto, maior será a probabilidade de termos condições meteorológicas mais adversas e normalmente com trovoadas associadas. Portanto, indicam também o potencial para o favorecimento de células convectivas mais intensas. A umidade relativa, portanto, importa também perceber onde é que temos condições de atmosfera seca e de atmosfera mais úmida, de massas de ar mais úmidas. As temperaturas à superfície e em altura também, a direção do vento, para tentarmos conjugar todos estes parâmetros e perceber onde é que se conjugam as condições mais favoráveis a tempo estável ou a tempo instável. Uma outra possibilidade, para além dos modelos atrás consultados, portanto, podemos consultar também os tefigramas, tal como falamos também aqui no início, de forma a perceber o perfil de temperatura e de ponto de condensação da atmosfera e tentar perceber se temos a atmosfera mais estável ou mais instável. Estes tefigramas permitem-nos também perceber logo a direção
e a intensidade do vento em altura. Portanto, dá para percebermos logo aqui por estes símbolos aqui relacionados com o vento, portanto, se teremos ou não condições para o wind shear. Novamente, portanto, consegue-se ajudar a perceber logo se teremos também condições para a formação de eventos meteorológicos mais adversos ou não. Relativamente à previsão de tempo severo, propriamente dito, ou de tempo mais severo, importa verificar aqui uma série de parâmetros, todos estes que temos vindo aqui a falar, nomeadamente o CAP, para perceber se temos condições de instabilidade, a umidade, para perceber se temos vapor de água na atmosfera, o wind shear, para perceber também quais são as condições do perfil de vento na atmosfera e se temos condições para fenómenos mais severos ou não, temperaturas e ponto de condensação, portanto, também importante para perceber esta mesma instabilidade, e depois a existência ou não de elementos que podem propiciar a subida das massas de ar, nomeadamente se temos frentes frias ou quentes a poderem ocorrer em determinadas zonas, se temos dry lines, entre muitos outros. Convém, para fazer uma previsão de tempo severo, teremos que ver todos estes parâmetros e ver onde é que são as zonas em que mais parâmetros destes têm valores mais adversos, digamos assim, e formando então uma zona alvo, digamos assim, mais propriamente dita. Temos aqui por exemplo, isto é uma previsão já para os Estados Unidos. Como vimos ali atrás, vou só puxar aqui atrás só para terem aqui uma ideia. Aqui para Portugal, normalmente este valor do CAP, das condições de instabilidade, normalmente temos valores a rondar os 1300, 1200, a chegar aqui ao continente, e com essas situações normalmente temos as trovadas mais fortes cá em Portugal. Por outro lado, aqui nos Estados Unidos, nesta imagem que estava aqui, e como podem ver, para o mesmo parâmetro meteorológico, para o CAP, temos aqui previsões para este dia, por exemplo, de 6000 de CAP. Portanto, consegue-se logo ver aqui as diferenças de escala que temos entre o que acontece ali nos Estados Unidos e as condições que temos cá em Portugal. Felizmente, cá para Portugal, pronto, as condições nunca chegam a este nível de instabilidade, portanto, temos condições normalmente mais favoráveis. Ao passo que ali nos Estados Unidos, todos aqueles ingredientes que já falamos, portanto, conjugam-se para formar estas condições de instabilidade extremamente elevadas, com valores muito elevados, e daí potenciarem aquela formação de todo aquele tempo mais severo. Esta é outra carta também que se pode consultar, neste caso do ponto de condensação, para tentar perceber onde é que teríamos aqui condições de maiores umidades na atmosfera, do vento à superfície também, para tentar depois perceber quais seriam as condições do wind shear existentes. E depois também na previsão de tempo severo e para os Estados Unidos consegue-se ter aqui um tefigrama, digamos, muito mais completo do que aquele que temos cá, por exemplo, para Portugal. Este é um exemplo de um tefigrama que se retira para um determinado local nos Estados Unidos, em que temos, como já o tefigrama normal, portanto, com a evolução da temperatura, esta linha vermelha, a evolução do ponto de condensação, linha verde. Aqui pode-se perceber também a evolução da direção e intensidade do vento em altitude, mas este próprio tefigrama dá para ter logo uma ideia. Se podemos ver aqui estas linhas a tracejado, estas linhas aqui a tracejado representam a evolução, digamos que normal, de uma parcela de ar a ascender na atmosfera, e depois comparando com a evolução da temperatura, temos aqui esta área, isto só de uma forma geral, só para ficarem com esta ideia, esta área aqui entre a linha da temperatura e a linha, digamos, natural da parcela de ar, portanto, esta área aqui será a área que representa o CAP, portanto, a instabilidade. De qualquer das formas, para além da forma visual, portanto, estas saídas aqui nos Estados Unidos, estes tefigramas,
dão-nos logo aqui, em baixo temos logo aqui uma tabela com vários números que dão logo os valores para os vários parâmetros específicos para o tempo mais severo. Temos aqui o CAP, o SIN, que é o Convective Inhibition, portanto o inibidor de convecção, temos o LI, Lifted Index, portanto, temos aqui uma série de outros parâmetros que facilmente, só de olhar aqui para os valores de cada um desses parâmetros, consegue-se perceber logo se temos condições de maior ou menor instabilidade ou condições de maior ou menor severidade no tempo. Por outro lado, dá-nos logo também aqui um gráfico baseado aqui na evolução da direção do vento, dando-nos aqui este pequenino gráfico. Quando temos aqui esta curvatura aqui no vento, consegue perceber logo também que estão condições ali associadas para algo mais severo. E depois, neste próprio diagrama, se é que isto pode, nesta imagem toda, é logo feita também uma classificação para esta zona do que é que será expectável. E neste caso, para este dia, teríamos aqui um PDS TOR, ou seja, isto é uma situação particularmente perigosa, tornado. Portanto, isto só clicando em cima do mapa dos Estados Unidos num determinado local, conseguimos ter logo estes gráficos e esta caracterização da situação, e diz-nos logo qual é o potencial para este dia, sendo que neste caso seria um potencial muito perigoso com grandes possibilidades de tornado. Portanto, são, digamos, possibilidades em termos de previsão meteorológica muito mais complexas e aprofundadas existentes lá nos Estados Unidos. Um outro aspecto muito importante, para além da questão da previsão, é o chamado nowcast, ou seja, o seguimento em tempo real das condições meteorológicas que se estão realmente a sentir. Esse seguimento real pode ser feito normalmente por radar, que faz a medição em tempo real da intensidade de precipitação e da refletividade, e pelas imagens de satélite, em que se percebe em tempo real também a evolução das nuvens e do seu desenvolvimento, e também a evolução da temperatura dos seus topos, que indica também se são nuvens com maior ou menor desenvolvimento vertical. Pode-se também consultar o desenvolvimento das descargas elétricas atmosféricas, portanto, dos relâmpagos, no próprio site do IPMA ou de uma rede amadora existente, o Blitzortung. Esta possibilita ver em tempo real todas as descargas elétricas que estão a ocorrer em todo o mundo, bem como as informações prestadas em tempo real por toda a comunidade meteorológica amadora e por todos os cidadãos que hoje em dia, pronto, também é muito fácil nas redes sociais, pronto, nos fóruns, publicitar e dar logo a conhecer o que é que está a ocorrer em tempo real em determinado local. Portanto, situação também muito importante para validar e para se perceber se as previsões que estavam feitas se de facto se estão a concretizar ou não. Temos aqui exemplos para o nowcast, aqui neste caso das imagens de radar. Portanto, neste caso aqui a intensidade de precipitação, tínhamos aqui possivelmente aqui uma frente a aproximar-se do continente, com estas zonas de precipitação mais intensas aqui avermelhadas a aproximar-se aqui da zona do litoral norte. Aqui temos um mapa da refletividade, portanto uma imagem de radar da refletividade que mede portanto, a intensidade e o desenvolvimento vertical das nuvens e a sua evolução também em tempo real. Dá para perceber em tempo real, a um curtíssimo prazo, o que é que será expectável termos. Imagens de radar também permitem perceber qual é o desenvolvimento expectável nos próximos minutos do desenvolvimento e formação das nuvens e de o que é que será também expectável nesses próximos minutos. Outro exemplo, a temperatura dos topos das nuvens, para perceber se os topos estão muito frios, portanto representa que as nuvens têm um grande desenvolvimento vertical, portanto será expectável, quanto maior é o desenvolvimento vertical dessas nuvens, maior serão as condições de instabilidade. Aqui a questão das descargas elétricas, tanto no site do IPMA como no site do Blitzortung, para perceber a evolução também das trovoadas. Isto são tudo situações que permitem
conhecer já em tempo real do que é que está a acontecer naquele mesmo momento. Ok, passamos agora então aqui à quinta parte aqui da nossa apresentação, falar um pouco aqui no projeto No Caminho dos Tornados, que foi um projeto que ocorreu em 2015, projeto pioneiro em Portugal, em que uma equipa da Troposfera, constituída por 5 elementos da Troposfera, estiveram durante 3 semanas em pleno Tornado Alley nos Estados Unidos, isto em maio de 2015, com o objetivo de captarmos imagens dos vários fenómenos atmosféricos severos que lá ocorrem, e para uma posterior produção de um documentário pioneiro em Portugal sobre essa mesma estadia por lá. Digamos que, para além de captarmos as imagens e do documentário ter também todas aquelas imagens das trovoadas, das supercelas, portanto aquelas imagens mais fotogénicas que todos conhecemos, foi também o objetivo colocar também uma boa parte de conteúdo pedagógico neste mesmo documentário. Aqui temos entrevistas a técnicos do IPMA, aqui do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Fizemos também entrevistas a meteorologistas do próprio National Weather Center, portanto, do Instituto Meteorológico dos Estados Unidos. Fizemos entrevistas com alguns técnicos de lá e visitamos o próprio National Weather Center. Portanto, temos um grande conteúdo pedagógico também neste documentário, portanto, que permite ao fim e ao cabo conhecer, compreender e adaptar toda aquela realidade à realidade portuguesa, e também informar e sensibilizar a população para toda esta temática da meteorologia, dos fenómenos meteorológicos mais extremos, mais severos, e para perceber como é que tudo isto se forma, o porquê de se formar, quais são os ingredientes e como é que devemos estar adaptados e o que é que devemos fazer em cada situação. Ao fim e ao cabo, colocando a teoria em prática, o nosso workflow, basicamente, portanto, a nossa estadia lá passou por colocar toda esta teoria que abordei aqui de uma forma mais simples nesta apresentação, mas colocar toda a teoria em prática. Ou seja, portanto, nós todos os dias fazíamos a consulta dos modelos e fazíamos previsão meteorológica de forma a identificarmos qual era a zona-alvo que mais nos interessava, ou seja, a zona com condições meteorológicas mais adversas, que era para onde nós queríamos ir. Tínhamos que fazer isto todos os dias e fazer a previsão para o próprio dia e logo para o dia seguinte, para sabermos onde é que teríamos que ir já pernoitar, já a pensar no local alvo do dia a seguir. Portanto, isto passava sempre por uma previsão muito exaustiva dos vários parâmetros meteorológicos existentes e aplicados principalmente ao tempo mais severo, para tentarmos perceber onde é que queríamos estar da forma mais segura possível, mas que nos possibilitasse também a recolha das imagens ou das melhores imagens. Digamos que esta imagem aqui é uma imagem que o National Weather Center, portanto o Storm Prediction Center, é um centro mais dedicado à previsão de tempo severo e que faz estas previsões diárias, e tínhamos que partir normalmente desta previsão que este centro faz. Portanto, eles fazem uma previsão muito generalizada das condições que são expectáveis no território americano. Fazem logo, por exemplo, categorizam logo os vários riscos de acordo com o tempo severo que é expectável para estas zonas. Temos aqui a roxo, por exemplo, aqui uma zona de risco elevado, depois a vermelho uma zona de risco moderado, depois a laranja risco enhanced ou risco melhorado, risco ligeiro é amarelo e risco marginal é verde. Portanto, como se pode ver, estas previsões que são feitas, as áreas são muito grandes e tirar daqui uma zona-alvo não é fácil. Podem perceber isto, só pelas áreas que estão aqui envolvidas, facilmente
teríamos aqui uma zona-alvo facilmente do tamanho desde Portugal até à França. Portanto, nós tínhamos que pegar nisto, que já era um início, já nos dava uma ideia boa de onde é que iria estar a maior instabilidade. Pegávamos nisto e depois, com as previsões dos vários parâmetros meteorológicos, tínhamos que restringir isto a uma zona-alvo muito mais pequena, uma vez que não conseguíamos estar em todo o lado. Portanto, passava muito por conseguir ter uma boa previsão para conseguirmos estar num bom local. Depois de identificada essa zona-alvo, portanto, o nosso dia-a-dia, depois o resto do dia era feito no percurso até essa mesma zona-alvo, e depois íamos ajustando a posição de acordo com as várias imagens de radar que íamos tendo acesso em tempo real, de forma a percebermos onde é que tínhamos as células convectivas a formar-se já, onde é que tínhamos as supercélulas a formar-se, e de forma a estarmos sempre, ou pelo menos a tentarmos estar sempre a sul-sudoeste dessas mesmas supercélulas, portanto fora da zona de influência das mesmas, mas que nos permitissem conseguir obter as imagens que queríamos. E fazíamos depois a perseguição dessas mesmas supercélulas com base nas imagens de radar. Temos aqui um exemplo do software de radar que nós utilizávamos. Nós tínhamos um computador portátil com este software de radar que nos permite em tempo real ver todas as células convectivas que se estavam a formar em determinado momento. Neste mesmo software são logo colocados os avisos emitidos em tempo real também pelo Storm Prediction Center. Neste caso tínhamos aqui este polígono roxo que indica aviso de tornado. E aviso de tornado porque, como podem ver aqui nesta imagem de radar, temos aqui o tal gancho em eco, portanto a indiciar aqui a existência de uma supercélula com correntes ascendentes já muito fortes e com uma forte rotação. E esta imagem aqui, portanto, é a imagem do tornado de Tipton, que ocorreu aqui neste dia. E nós podem ver aqui este círculozinho aqui branco com um pontinho no meio. Portanto, esta era a nossa posição neste momento, aqui ao meio-dia 5 hora UTC. Portanto, nós estávamos localizados aqui nesta zona e tínhamos a formação desta supercélula com o tornado que se originou aqui um pouco atrás na zona de Elmer e que se desenvolveu e evoluiu aqui por toda esta zona aqui assim. E nós estávamos aqui localizados a cerca de 10 km do tornado, fora da zona de influência, de forma a estarmos seguros. E mesmo estando a 10 km também, tínhamos aqui uma cortina forte de precipitação a envolver o tornado, portanto, infelizmente, mesmo estando relativamente perto, e com um tornado de grandes dimensões, não o conseguimos ver. Mas, de qualquer das formas, este é um exemplo bom do software que temos disponível nos Estados Unidos, que nos permite localizar-nos de acordo também com a localização das supercélulas e dos tornados, e conseguimos estar sempre de forma mais segura possível a observar esses mesmos fenómenos. Relativamente ao equipamento utilizado, portanto, utilizamos uma carrinha normal, legada, como podem ver aqui na imagem, nada de veículos blindados, nem nada disso, portanto, um veículo normal. Depois com um computador portátil e software de análise de radar no seu interior, portanto, para podermos acompanhar sempre o desenvolvimento em tempo real de tudo o que estava a ocorrer. Um GPS ligado a esse mesmo software para termos a nossa localização também colocada nesse mesmo software. Um router de internet móvel, portanto, também é outro elemento essencial, portanto, temos de ter sempre acesso à internet para conseguirmos ter acesso às imagens de radar. E depois equipamento fotográfico e de vídeo variado para podermos registrar depois todas as imagens que conseguíssemos captar da melhor forma. No final da nossa estadia, deu origem ao documentário No Caminho dos Tornados, 2015, composto por 6 episódios, que está livremente disponível no nosso canal de YouTube, no Troposfera APMA.
E temos também um álbum de fotos no Flickr, também no utilizador Troposfera. Convido desde já todos, quem não conhece, se quiserem dar uma vista de olhos e ver os nossos episódios, são muito interessantes e aconselho todos a poderem ver. Eu vou agora só aqui vou tentar pôr aqui uma imagem daqui do vídeo. Vou deixar-vos aqui umas breves imagens aqui de um best-of do nosso documentário. Convido desde já a verem também e depois podem ver também os episódios. Vou pôr então aqui só o episódio. What we do is we transmit. Are projecting a portion of that image. Actually, you guys are pretty much the first ones to see this data. And they're all testing out experimental forecasting tools, products. Red skies on a blue background, hide away from the battleground. Feel the smoke burn through my eyes. Moonlight shines through the blinds. You will see the skies bruised. You will see our lives move.
skies on the overground. See the madness all around. By my side another dies. Morning eyes and I supply. Ele está a vir para nós. Está ali qualquer coisa, está ali. Ali, acho que eu vou fazer mais. Preocupa mesmo. Bom, e foi algumas imagens aqui do nosso best-of. Espero que tenham gostado. Pronto. É um pequeno apanhado do nosso documentário, de algumas das imagens que conseguimos captar. Convido novamente a todos, se quiserem ver, dar uma olhadela pelos nossos episódios, estão livremente disponíveis no nosso canal de YouTube. Pronto, chegamos então aqui ao final deste webinar. Poderão colocar todas as dúvidas por escrito, se quiserem, enviar-nos por e-mail, e convido novamente a todos os que estiverem interessados, ou se queiram tornar associados também da Troposfera e ajudar-nos a desenvolver futuras atividades que sejam importantes, dentro daquelas que também já pensamos começar a desenvolver já em 2018, e também para terem acesso aos futuros webinars que iremos desenvolver também já em 2018 e de uma forma mais aprofundada sobre cada um dos temas que falamos aqui nesta apresentação mais superficial, digamos assim. Espero que tenham gostado. Agradeço pela presença de todos novamente, e fico à espera dos vossos feedbacks. Obrigado novamente.